A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compartilhou nas redes sociais dela, no último sábado, um vídeo de uma apoiadora que estava acusando jornalistas de desejar a morte de Jair Bolsonaro. Essa gravação mostra os colegas de profissão em frente à área externa do Hospital Desp-Star, onde o presidente está internado. Vamos ver o vídeo. Para dentro do hospital, representante da imprensa, participar de um circo desse, falar se o Bolsonaro morrer hoje. Eu ouvi, eu gravei aqui, eu ouvi vocês conversando. Inclusive, esse aqui falou a questão da facada, eu ouvi tudo. Isso é uma falta de vergonha. Vocês são profissionais. Isso não é para estar sendo conversado, não é para fazer o trabalho, para passar para a população, gente. Parem com isso é muito feio. Sejam honestos com o trabalho com vocês e com o povo. Imagina se o Lula cair no avião e morrer. Cadê ele? Me marca, por favor. Criem vergonha na cara de vocês. Façam um trabalho honesto de vocês. Ficar aí comemorando sexta-feira 13 se Bolsonaro morrer. Ele não vai morrer. Vocês podem ter certeza disso, porque Deus é maior que tudo. Bom, isso não aconteceu. Isso é mentira. Você tem profissionais trabalhando que, com absoluta certeza, gostariam de estar em qualquer outro lugar menos ali, por várias razões. Né? Primeiro que eu ainda não descobri, se me falar de jornalista que gosta de fazer plantão, eu acho que a pessoa tem problemas. Hein, Rafael? Ai, não, olha, meu sonho é fazer plantão. Pá, quem sonha em fazer plantão? Ninguém. Né? Mas, cobrir uma situação como essa, em condições sempre hostis, que os jornalistas são sempre ameaçados por essa gente. E tá ali aquela senhora filmando os jornalistas. Bom, a Michele compartilhou isso. Isso foi parar nas redes. Tem gente sendo ameaçada. A gente sabe o que eles pensavam sobre jornalistas. Antes que a gente fale, nós voltamos. É uma irresponsabilidade dessa senhora. Deixa eu dizer, de saída, Rafael, e voltamos à questão da hiperhumanização e da subhumanização, da coisificação de adversários, né? De saída, eu não consigo compreender, e aí pode ser que os meus valores se misturem com isso tudo. Eu sou cristão, né? Eu sou Papa Hóstia. Veja só, eu não consigo compreender que alguém deseje a morte do outro por ódio e tal. E você quer saber? E se tem alguém que tem esse tipo de sentimento, eu lamento muito, eu chego até pena da alma dessa pessoa, assim, porque eu acho deve ser um sentimento horroroso. Eu levo ao máximo, né, uma frase do Terêncio, poeta latino, né, tudo que é humano não me é estranho, quer dizer, eu reconheço no outro a humanidade que eu também tenho. Né? Sou homem, nada do que é humano é estranho a mim. Né? Ainda que não esteja em mim. Nada é estranho a mim no sentido de que eu reconheço aquilo como parte da paisagem humana, ainda que eu possa lamentar muito. Querer a morte da pessoa... se quiser, lembro de um outro, do John Donne, poeta, a morte de qualquer homem me diminui. Não pergunte porque os sinos dobram, eles dobram por você, eles dobram pela humanidade. Todos aqueles que morrem como se fosse uma parte que se deslocasse de um continente que se perde. Não é? Eu creio profundamente nisso mesmo, então não posso crer que exista. Agora, politicamente, eu posso fazer esse debate. Politicamente eu posso fazer esse debate. E aí eu faço uma indagação muito objetiva, dona Michele. A quem interessa a morte do Bolsonaro hoje? Interessaria? Interessaria politicamente? Eu estou dizendo que vão promover a morte dele. À esquerda? Aos progressistas? Ao Lula? Não! Não!
A eventual morte de Bolsonaro hoje incendiaria o ambiente político, provocaria um... claro, se os inimigos seriam os culpados, o Alexandre, eu não sei o quê, isso seria usado eleitoralmente, como foi a facada. Vá perguntar ao Flávio, senhora, quem foi que disse meu pai está eleito no dia da facada? A quem interessa a facada? Quando eu digo interessa, não estou dizendo que foi lá esfaquear. Estou dizendo da exploração política que se fez. Era fatal, de resto, que se fizesse. Mas agora, a morte do Bolsonaro não interessa aos progressistas, não. Se interessa alguém, interessa esse campo político, que obteria vantagens eleitorais de novo. Embora isso tudo seja horrível, horrível, mas assim são as coisas. E outra, voltamos ao padrão. Hoje eu vejo, é curioso ver às vezes o Flávio falando como paladino da liberdade de imprensa, os bolsonaristas. Eu trato disso também nesse texto da noite, né? Os bolsonaristas. O Bolsonaro é aquele que se fez mito falando tudo que tinha na cabeça, né? As coisas mais absurdas, mais abjetas. Aquilo que ninguém tinha coragem de dizer, Rafael, ele dizia, né? Aí foi apelar à Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará, né? Não sei o quê, papapá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, era falar as coisas mais absurdas. Ainda hoje falam em nome da liberdade de expressão, confundem crime com liberdade de expressão, sempre odiaram a imprensa. E agora tem gente na imprensa achando que Flávio é aliado da liberdade de imprensa. Ela tem a santa paciência. Eu pedi para selecionar alguns flagrantes de Bolsonaro e a liberdade de imprensa e como ele nos vê a todos, de verdade, com a imprensa confinada no cercadinho, sendo assediada e molestada por pedaços de milícias que estavam ali para intimidar os jornalistas. Coloca aí o vídeo, vamos lá. Eu tô tendo influência sobre a Polícia Federal? Eu tô tendo influência? Loucos! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! O senhor pediu. Tá saindo, cala a boca! Cala a boca! Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa homossexual. Se bem que não é crime, não foram 24 mil, foram 40 mil. Você se equivocou. Rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. O depoimento do River, né? Hans River. Foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele tinha do assédio da jornalista dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Eu brinco no rádio, na TV, que o silêncio eloquente, né? Diante disso, assim, merece alguns momentos. Isso é o amor pela liberdade de imprensa. Histórico. Cada um tem a sua biografia, né? No que diz respeito à liberdade de imprensa. Aí vai a Michele, com 8 milhões de seguidores, e põe esse troço no ar. Como se jornalistas estão lá trabalhando, cumprindo seu dever, torcendo pela morte de Bolsonaro. Uma mentira.
E temos outras coisas aí, Rafa, desdobramentos disso. Vamos lá. Como você disse, Reinaldo, teve ameaças sim, e pelo menos 2 jornalistas registraram um boletim de ocorrência por causa disso. E a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, afirmou numa nota que o vídeo foi amplificado por parlamentares da extrema-direita e pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que o compartilharam sem qualquer verificação, disseminando mentiras e expondo profissionais de imprensa que estavam simplesmente exercendo seu trabalho. Também disse que repudia veementemente as ameaças, a difamação e a exposição violenta de jornalistas e seus familiares ocorridas depois da divulgação irresponsável de um vídeo deturpado. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, disse repudiar as ameaças e ataques virtuais dirigidos aos jornalistas e também afirmou que nada justifica tamanha violência contra profissionais de imprensa em pleno exercício da atividade jornalística. Atenção, saiba, você que está acompanhando o programa, uma jornalista teve o rosto exposto com um convite para o assassinato. Falando que ela pode levar uma facada, porque afinal de contas o Brasil é um país violento. E ainda diz assim, você é repórter de rua, não é? Familiares, filhos de jornalistas sendo exibidos nas redes, endereços. Esse é o amor pela liberdade de imprensa. Esse é o amor pela liberdade de imprensa. Xandão ameaça a liberdade de imprensa. O Xandão ameaça a liberdade de imprensa? A forma como a imprensa foi tratada ao longo... Havia uma live diária para atacar os jornalistas. O que há? O que há? E eu insisto, tem gente que quer que o Bolsonaro morra? Quem quer que o Bolsonaro morra? Aqueles que, se alguém quer que o Bolsonaro morra, não estou dizendo que esteja mobilizado para isso, mas se alguém quer que o Bolsonaro morra, tem alma mesquinha o suficiente, quer aquele que acha que isso vai render voto. Se o Bolsonaro... Vamos ser objetivos? Respondam isso aqui para mim. Não tem teretetê. Respondam. Se o Bolsonaro morrer, quem vai ganhar voto? É o Lula? Pergunto de novo. Se o Bolsonaro morrer, quem ganha voto? É o Lula? Agora eu pergunto de novo. Se alguém quer que o Bolsonaro morra, quem quer?